E aí, galerinha do nono B, como é que passaram o feriado? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais do que estarem bem, espero que vocês tenham feito a minha atividade. Eu passei na quinta-feira passada duas aulas, né? Posso dizer assim? Dois posts para vocês, pronto, melhor dizendo, no Google Sala de Aula. Foi uma videoaula que vocês deveriam ter assistido, porque ela fala sobre radiciação, propriedades de radiciação. E eu passei um podcast complementando essa aula e explicando que vocês deveriam fazer os exercícios 1, 4 e 7 da página 40 do livro de vocês. Eram para postar até ontem ou até hoje antes de começar a aula, tá certo? Então vamos fazer aquela mesma regra que a gente fazia antes. Quem não fez pode fazer, mas a nota não vai ser mais a mesma, tá certo? Vamos combinar dessa forma para ser justo com quem fez e postou no prazo certo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui a correção, ok? Da página 40. Então a gente vai começar pela questão 1. Então, a questão 1 que diz o seguinte: dê o valor de cada uma das expressões. E aí ele tem as raízes. A letra A tem, por exemplo, a raiz quinta de 3 elevado a 5. E aí, quem assistiu a videoaula, lembra que eu expliquei que toda vez que nós tivermos expoentes e índices iguais, a gente corta. E aí o número que está dentro do radical, ele fica liberado, vamos dizer assim. Então a resposta aqui é 3. É só cortar o expoente que é igual ao índice, e só pode cortar se for igual, tá certo? Então lembrem, se eu tivesse essa situação aqui, índice 5, e eu tivesse aqui 3 elevado a 8, não pode cortar o 8 com 5. Aí o que a gente ia fazer, professor Ivandro? A gente ia fatorar esse 3 elevado a 8. E aí a gente ia lembrar que ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3. Por quê? Quando as bases são iguais, nós aprendemos que a gente conserva a base e soma os expoentes. Então 5 mais 3 vai dar 8. Quando eu desmembrei aqui, gente, eu posso chegar aqui e cortar esse 5 com esse 5. Então, esse 3 vai ficar liberto. O único 3 que vai continuar dentro da raiz vai ser esse daqui. Então, nesse caso, eu fico com 3, que é esse 3 aqui que saiu da raiz, multiplicando a raiz quinta, de 3 elevado a 3. E aí eu vou resolver só aqui o 3 elevado a 3. Vai dar 3 raiz quinta de 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a resposta seria essa daqui. Então, percebam que na letra A do livro é papufo. É só cortar, porque o índice, ó, da raiz e o expoente são iguais. Então, tá pufo neles, o 3 saiu da raiz. Mas aqui embaixo, que eles não são iguais, eu não posso cortar de cara, ó. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 5. Mas eu posso transformar esse 8 num 5 mais um 3, que dá o mesmo 8. A gente faz, digamos que uma prova real, uma operação inversa da propriedade aplicada aqui na potenciação. Então aqui eu corto 5 com 5, esse 3 saiu, ó, ele aqui fora. O índice aqui da raiz que é 5, não esqueçam, porque senão vocês vão dizer que a raiz é quadrada. E esse 3 que não pode cortar, porque é diferente de 5, ele continua lá. Então, e aqui porque deu 27, porque eu resolvi essa potência aqui, 3 ao cubo, que dá 27. Ok, gente? Então, só para lembrar vocês. A letra B também é muito difícil, é a mesma ideia da letra A. É só a gente observar, o índice aqui é 3. O expoente também é 3. Então, ó, é pegar aqui, ó, vou pegar aqui o vermelho, cortar. E aí o 7, ele sai da raiz, a raiz desaparece. Raiz
cúbica de 7 ao cubo vai ser igual a 7. Letra C. A letra C, eu tenho uma novidade ali, né? Porque eu tenho uma raiz sétima de 2 vezes 5 elevado a 7. Então, nós aprendemos que esse 2 vezes 5 elevado a 7, esse expoente aqui, ele faz parte dos dois na propriedade. Então, eu não preciso colocar aqui para cortar. Eu vou fazer o corte de vez. Eu vou chegar aqui, ó, cortar o índice com o expoente, porque ele aqui vai ser distribuído para os dois, e vai me sobrar apenas o 2 vezes 5. E o quanto é 2 vezes 5? Vou colocar aqui só para vocês saberem o porquê que apareceu 10 como resposta. Então, esse 7, como ele está aqui fora do parêntese, ó, gente, ele pertence aos dois números, da base 2 e da base 5. É como se eu tivesse 2 à sétima vezes 5 à sétima. Então, eu não precisa perder tempo e colocar aqui 2 à sétima vezes 5 à sétima, depois cortar tudo. Não. Se você já sabe que ele vai ser dos dois números, você já corta aqui logo, ó, e multiplica 2 vezes 5, 10. Então, pode fazer direto. Eu só coloquei aqui para vocês saberem por que deu 10. Porque sobrou 2 multiplicando pelo 5, que óbvio vai dar 10. Certo? E na letra D, a gente tem uma espécie de expressão algébrica, né? Porque vocês sabem que quando a gente coloca a letra no meio, aí já passa a ser álgebra. Então aqui, ó, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, ó, gente. Então eu vou pegar aqui, ó, esse 2 e vou cortar aqui, ó, com o 2 da raiz. O que é que vai sobrar? Vai sobrar 5a ao quadrado. Esse 2 de dentro a gente não cortou. A gente só cortou o de fora, certo? Que ele ia ficar aqui no 5 e ele ia ficar aqui no 4. E aí a gente ia ter que fatorar aqui e acabar cortando do mesmo jeito. Então aqui vai ficar com 5a ao quadrado. Ok, gente? Então é muito fácil, meu povo, muito fácil. Essa é a nossa questão 1. Quem não fez, ó, uma oportunidade aí de aprender super fácil. Aí a gente vai agora fazer a questão. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Ai, meu Deus, eu já estou no último. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz uma maluquice aqui. Pronto. Vamos lá para a questão 4 agora. Questão 4, página 40. Ok? Todo mundo acompanhando aí. A questão 4, ela é parecida com a questão 1. A diferença é que a gente vai fazer uma espécie de fatoração, né? Porque a gente vai dividir o índice do radical e o expoente por um mesmo número, como ele já diz aí na questão. Esse número não pode ser zero, por quê? Porque não se divide nada por zero, né, gente? A gente só pode dividir por 1, que é nós, somos nós mesmos. Não tem como dividir alguma coisa por zero. E aí a gente vai simplificar. Então eu tenho aqui na letra A, ó, a raiz de índice 15 de 2 elevado a 5. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir, vou botar de vermelho, o índice e o expoente pelo mesmo número, para eu achar como se fosse uma fração equivalente. Só que não é fração, a gente está falando de raiz. É como se a gente fosse achar uma raiz equivalente. Então a gente está aqui, na verdade, simplificando. A gente, quando simplifica uma fração, a gente não divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então aqui é a mesma coisa. A gente vai dividir o índice. Aqui 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 dá 10. Então aqui a gente está fazendo a mesma ideia. Então quando eu divido 15 por 5 dá 3. E quando eu divido 5 por 5 dá 1. Então a resposta vai dar isso aqui, simplificando, ó. Ok? Muito fácil. Vamos ver a letra B. Então a letra B é a mesma ideia, ó. Eu tenho aqui 14. Eu tenho aqui 3 na base, 7 no expoente. Então eu vou fazer o que, ó? Vou dividir 14 por 7 e 7 por 7.
Quanto é que vai dar? 14 dividido por 7 vai dar 2. Lembra que o 2 a gente não precisa escrever, porque a gente já sabe que aqui é uma raiz quadrada. E o 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, eu vou colocar de azul para vocês lembrarem, ó. O 2 ele fica invisível e o 1 aqui também fica invisível. 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. Não é fácil, gente, esse assunto? Super fácil, hein? Então, na prova, eu não quero ver ninguém errando isso. A letra C aqui, ó, eu tenho a raiz de 16 sobre 10 a quarta. Então, aqui a mesma coisa, ó. Olha para os números, são múltiplos, são. Então, vamos dividir logo para a gente simplificar ao máximo. Então, eu vou dividir pelo menor, que no caso aqui é o expoente. Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. Coloca lá no índice. E 4 dividido por 4 vai dar 1, que não precisa escrever, né? Como eu coloquei aqui de azul. Então, aqui vai dar apenas o 10. E o 1 vai ficar aqui invisível. Ok? Então, aqui nós estamos, como diz aí a questão, simplificando os radicais. Isso chama-se simplificação de radicais. Tá certo? E aí, a letra D, que a gente vai ver aqui uma diferençazinha básica, que é o índice 10 e o expoente 8. Então, ó, 10 não pode dividir por 8. Observem que 15 a gente divide por 5, 14 a gente divide por 7, 16 a gente divide por 4. Então, a gente acabou eliminando os expoentes todos aqui de dentro do radical. Mas nesse caso aqui, a gente não vai ter como dividir 10 por 8. Mas tanto 10 quanto 8 a gente pode dividir por 2. Então vamos simplificar aqui, ó, por 2. Vamos tornar mais fácil. O nome já diz. Simplificar. Tornar mais simples a nossa operação aqui. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. É o índice, ó, da raiz. E 8 dividido por 2 vai dar 4. 5 elevado a 4. E aí vocês acabaram a questão. Então, se eu quisesse, vamos fazer um outro exemplo desse aqui. Se eu tivesse, ó, a raiz, que esse é diferente, né? Só pra gente não se atrapalhar. Raiz de 25 sobre 3 elevado a 10, ó, por exemplo. Então, a gente lembra do que eu trabalhei na sala em alguma das bolhas, que foi falando sobre regras de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2? Quando é que ele é divisível por 3? Eu falei isso na sala para alguma das bolhas. Se eu não me engano, foi a bolha A. Então, ó, por exemplo, aqui os números terminam em 0 e 5. Então, os dois são divisíveis por 5. Aí eu vou simplificar aqui, ó, por 5 e por 5. Então, vai dar o que aqui? O que vai sobrar aqui? Aqui vai dar, ó, 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5. Aqui eu vou repetir a base, ela repete. Eu não mexo nela, só mexo no índice e no expoente. Então, repetindo, 25 dividido por 5 dá 5. E 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Simplificamos aqui. Se fosse resolver, aí a gente resolveria. Não precisa, porque a gente só está aplicando aqui a regra de divisão de índice e radical pelo mesmo índice e expoente pelo mesmo valor. Ok? Tá claro isso então, gente? Aí foi a nossa questão 4 da página 40. E para terminar o nosso encontro de hoje, eu tenho um avisozinho para passar para vocês no final. Nós vamos corrigir a questão 7. Eu passei pouco exercício para vocês curtirem o feriado. Tô bonzinho, tá vendo vocês? Que é a questão 7 da página 40. Ok? Então vamos lá, questão 7 da página 40. Também super simples. Ela pedia para vocês escreverem na forma de um produto de radicais, ó. Eu tenho aqui 5 vezes 7. Como é que isso fica na forma de radical? Raiz de 5 vezes raiz de 7. Se fosse o contrário, a gente chama de raizão, né? Eu chamo assim de raizão. Se fosse raiz de 5 vezes raiz de 7, aí ia ficar raizão de 5 vezes 7. A letra B é algébrica. Eu tenho a raiz cúbica de AX
Então eu vou ficar com a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica, esse vezes meu ficou parecendo um 6, de X. Tá certo? Então, ó, aqui eu não tenho conta para fazer. Também não vou fazer cá em cima. É só respondendo o que ele está pedindo. Produto de radicais. Ok? Aqui agora, ó, letra C. Letra C vai ser o quê? Vai ser a raiz sétima de 3 ao quadrado vezes 11. É só separar. Então vai ficar com a raiz sétima de 3 ao quadrado. Repare que a gente não vai cortar nada, porque aqui é 2, aqui é 7. Não pode cortar, nem pode simplificar, porque 7 e 2 são números primos. E aí eu vou multiplicar pela raiz de 11. A raiz sétima, né? Não pode esquecer dos índices. E aí vem letra D, ó, gente. Na letra D também é uma raiz algébrica, né? Eu tenho aqui 6 no índice e multiplico aqui x e y, ó, x vezes y. Então vai ser raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Super fácil, hein? E aí, por fim, a gente tem a letra E, que também é mamão com açúcar. Raiz quadrada de 2AB vai ser igual a... Tem que separar tudo, hein, gente? Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Pronto, separamos os três, ó, fazendo produtos. Ó, gente, produto é o quê? Multiplicação, não é produto que se compra no mercado, não, nem no shopping. Produto é o resultado da multiplicação. E aqui agora eu vou ficar, ó, aí vem uma pegadinha, mas quem sabe usar a mente, x2y, é só separar aqui, ó. Eu vou ficar com a raiz cúbica de x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x elevado a y. Ó, bases iguais, tá certo? Prontinho? Pronto. Então foram esses exercícios que a gente passou para vocês. Antes da gente terminar essa aula, eu quero falar sobre decomposição, que é, na verdade, a gente aprendeu também com aquela palavra fatoração. Só lembrar vocês, por exemplo, na questão 2 eu não passei, mas na questão 2, se vocês quisessem fatorar, por exemplo, 49, aí a gente divide, começa por 7, dá 7, por 7, dá 1. Então, como é que a gente fatora a raiz? Como é que a gente chega no 7? Então, a gente vai lembrar aqui, ó, que é 7 ao quadrado. Uma outra forma de vocês pensarem, ó, quem tem dificuldade em resolver a raiz, corta aqui, então ele sai da raiz, por isso que a resposta é 7. Não é que a gente fala que 7 vezes 7 é 49? Então, ó, fatoramos aqui e comprovamos isso com a regra aqui, cortando o índice e o expoente. Também é outra forma da gente estar avaliando e aprendendo isso aí. Também vocês têm um outro exemplo aí, eu vou fazer a letra C, esse foi a letra A. A letra C, que é a raiz quarta de 625. Então a gente fatora, ó, divide por 5, certo? Então aí quando a gente divide, vamos fazendo, lembrando que a gente tem que fazer a quantidade de vezes que o índice da raiz pede. Então quando a gente dividir aqui, vai dar, eu acho que vai dar 125, certo? Então aqui vai dar 125, que a gente vai dividir por 5 de novo, que vai dar 25, que a gente vai dividir por 5 de novo, que vai dar 5, que a gente vai dividir por 5 de novo, que vai dar 1. Ok? Então quando a gente faz essa conta, ó, aqui a gente juntou em 2 em 2 porque a raiz era quadrada, ó, o índice 2 aqui invisível. Mas a raiz aqui é quarta, então a gente tem que juntar 4 em 4. Só que aí o que é que vai ficar, ó? Raiz quarta de 5 a quarta. Então é só cortar, ó. Corta aqui o expoente com o índice e o 5 fica liberto da raiz. 5. Que é justamente a resposta da decomposição. Então, quando vocês tiverem uma raiz grande,
que vocês não têm como saber fazer a conta, basta vocês fatorarem aqui, ó. Quando vocês tiverem um número muito alto, vai fatorando, vai vendo. Começa por 2, depois por 3, vai até você zerar. E aí vai colocando os expoentes nos números, formando os pares, né? Ou no caso aqui os quartetos, porque o índice aqui é 4. Lembrando, só pode juntar se forem iguais. Aqui eu juntei porque é 5. Tudo é 5, mas se tivesse um diferente não podia juntar. E aí, lógico que ele ia ficar preso na raiz. E assim vocês vão aprendendo a resolver. Isso a gente também tem, né? Como fazer. Muitos exercícios de geometria caem nesse assunto. Então é bom vocês olharem, darem uma olhada nesse assunto no livro, para que vocês possam não ter dificuldade quando vocês virem isso em alguma prova aí, vocês não se assustarem e dizerem que nunca viram. Tá bom, gente? Bom, então para fechar a nossa conversa dessa quinta-feira, né? A semana já tá acabando. Aí eu quero lembrar o seguinte a vocês. Nós vamos nos encontrar agora segunda-feira, certo? Amanhã vai ser feriado, dia do professor, né? 2 feriados na mesma semana. E sábado vocês não têm aula, tá bom? Pelo calendário da Secretaria de Educação, como amanhã é feriado, a Secretaria não colocou aula no dia 16, né? Deveria ter feito o mesmo na semana passada, mas não tem problema. A gente postou as aulas lá e vocês fizeram o que tinha que ser feito. No caso, vocês não, porque foi referente à aula de segunda-feira, né? Então vocês não têm aula comigo na segunda-feira, tá certo? E aí, por falar em segunda-feira, dia 18, a gente volta para a escola, todo mundo, né? Com fé em Deus. Espero que vocês tenham aproveitado esses dias para se vacinar, tá bom? Quem não se vacinou ainda tá vacilando. Quem não se vacina, vacila. Então que vocês possam todos voltarem já com a primeira dose. Me parece que a gente ainda não vai voltar todo mundo como a secretaria está pedindo, né? Vocês estão assistindo na televisão e estão vendo que a partir do dia 18 as escolas voltam 100% presencial. Mas eu já conversei com o professor Ângelo e ele me disse que está liberando um comunicado hoje para vocês, explicando o motivo da gente não retornar para a escola todo mundo agora na próxima segunda-feira, dia 18. Eu não quero me antecipar à direção, né? Mas já estou logo avisando a vocês. Então isso vai ser uma questão interna do colégio, né? Não tem nada a ver com sindicato, com greve, como as pessoas falam, que a gente vê na televisão uma briga que o governador manda voltar, o sindicato diz que não vai voltar. Não tem nada a ver com isso, né? A decisão vai ser comunicada para vocês, para os pais de vocês, pela direção da escola. Então vocês fiquem atentos às redes sociais de vocês, para que possam não se atrapalhar no dia 18. E aí vai ser também informado a vocês que bolha é que vai para a escola, que bolha que não vai. Enfim, tudo vocês vão saber direitinho, bonitinho. Tá certo, minha gente? Outra coisa que eu já ia esquecendo. Lembrem-se que vocês não têm atividade amanhã, né? Sexta-feira, dia do professor. Nem sábado, dia 16. Mas no outro sábado, dia 23, vocês têm um compromisso de me entregar o trabalho. Eu não recebi as equipes, eu só sei algumas equipes, nem todas eu sei, porque tem equipe que eu mesmo formei lá na escola, mas tem a bolha B, se eu não me engano, que eu não consegui formar. Aliás, deixa eu ver, a bolha B que não está formada. Então eu preciso que formem para a gente poder resolver a questão das regiões que vão ser pesquisadas por vocês para fazer o trabalho da notação científica, tá bom? Quem não estiver entendendo nada vai ter que voltar às videoaulas e procurar a explicação do trabalho que eu pedi já para a nota da 5ª unidade, gente. Tá chegando a hora da verdade, tá chegando o final do ano letivo, tá bom? Então é isso, corrigido tudo. A semana que vem a gente volta com mais novidades. Deus abençoe vocês. Bom final de semana, outro final de semana prolongado, né? Sexta, sábado e domingo, 3 dias de folga. E aí na próxima semana a gente se vê, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, galera. Valeu, brigadão.